participativas e nós estamos iniciando esta consulta pública do Médio Doce nesta tarde. E enquanto aguardamos mais um pouquinho, né, de pessoas chegarem, eu sugeriria uma rapidíssima apresentação dos que estão aqui presentes, pode ser? Assim, é o nome, né, a entidade que representa. Eu vou chamar pela nossa listinha aqui. Então, estou começando aqui mesmo por mim, né, sou Maria Luísa Risotti, sou assistente social de formação e trabalho na GECORPS, na consultoria de assuntos participativos. Adriano, por gentileza. Oi, pessoal, boa tarde para todos. Me chamo Adriano, estou representando hoje a AG Doce e desejo a todos aí uma ótima reunião, tá? Para que nós possamos aí construir um plano participativo. Obrigado. Obrigada. Aida, por gentileza. Depois Ana Paula. Boa tarde a todos. Meu nome é Aida Andreasa. Eu estou fazendo a coordenação do nosso estudo aqui pela ENGECORPS, empresa contratada pela ANA, para desenvolver a atualização e revisão do PIR Doce, dos planos das bacias afluentes e a proposta de enquadramento para a bacia toda. Obrigada, Maria. Obrigada, Aida. Por favor, Ana Paula. Boa tarde a todos e todas. Meu nome é Ana Paula Montenegro Generino, eu sou especialista da ANA, trabalho na coordenação de qualidade de água e enquadramento e estou também coordenando aí, junto com outros colegas da ANA, a elaboração de uma proposta de enquadramento e a revisão do plano de bacia do Doce. Uma ótima consulta a todos aí. Ótimo, obrigada, Francisco, e depois o Gaetan. Francisco, você está sem som ou sem acesso ao microfone? Agora. Boa tarde, eu estou falando aqui de Luisburgo. De manhã eu acabei não participando, agora que eu tive a oportunidade de participar, e devo sair para uma reunião agora, de repente não vai dar para participar de toda a reunião. Eu desde já agradeço, né, e já participei de outras, mas infelizmente eu não vou poder participar, que eu terei uma reunião agora às 3h, então vai me fazer falta essa reunião, mas infelizmente eu terei que faltar. Desde já, eu peço desculpa a vocês aí. A gente agradece a tua presença enquanto puder, Francisco, sem nenhum problema. Gaetan e depois o Everton. Boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Gaetan Dubois, também sou especialista da ANA, trabalho na coordenação de planejamento de planos de recursos hídricos. Estou juntamente aí com a Ana Paula, outros colegas, trabalhando em conjunto com os demais colegas dos órgãos gestores estaduais, a GER, IGAN e a AG-Doce e o pessoal aí de apoio da empresa. Boa reunião, bom trabalho, boa discussão, e após a discussão, não esqueçam de mandar as contribuições de vocês aí pelo link da consulta pública. Um abraço. Obrigada. Everton, depois Júlia. Gente, boa tarde a todos. Juntamente com o Adriano aqui, a gente está participando aqui da AG-Doce. Eu participei presencialmente em Ares Colatina, eu sou a Suí aqui na quinta-feira, né? Sexta-feira da semana passada o Adriano participou. E a gente está aqui realmente para somar, para estar fazendo essa soma de esforços para que nós tenhamos realmente o melhor plano, o melhor diagnóstico, para um prognóstico. O diagnóstico já foi feito, né? Mas para um prognóstico bem realista, que a gente consiga realmente vencer esse desafio que é, né, melhorar a qualidade da água, melhorar a qualidade ambiental da bacia do Rio Doce. Obrigado. Obrigada. Ei, pessoal, boa tarde. Júlia, representando aqui o IGAN, e acompanho os trabalhos do Doce, né, pelo nosso órgão aqui. Perfeito. Leonardo e Luciana, por favor. Bom, boa tarde a todos. Leonardo Mitre, eu faço parte da equipe técnica da ENGECORPS no desenvolvimento desses estudos. Boa tarde a todos, eu sou Luciana Andrade,
Eu sou especialista aqui da Agência Nacional de Águas, coordeno os planos de recursos hídricos, juntamente com a Ana Paula, com o Gaetan. Aqui pela ANA, estamos coordenando todo esse processo desde o começo, de revisão do plano do doce e elaboração da proposta de enquadramento. Boa consulta para todos nós. Obrigada, Rani, e depois Sávio. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Raniele, eu integro a equipe da ENGECORPS, estou dando aqui suporte durante a realização das oficinas. Sávio. Boa tarde a todos e todas. Eu sou Sávio, eu participo no Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Caratinga, também no Médio Doce. Eu represento a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária, eu sou engenheiro sanitarista, e a gente fica satisfeito aí de estar buscando, né, a água do Rio Doce, melhorar as águas. Tá joia, obrigado. Ótimo, obrigada. Alguém que está com o Sobralha e depois o Tomás. Está sem som, não sei, da matéria de Sobralha, que, aliás, é um lugarzinho lindo. Tomás, depois a gente volta. Está sem som, isso mesmo. Tomás, é Thomas ou Tomás? Thomas. Thomas, perfeito. Boa tarde, sou Thomas Riccardi, doutorando no programa de análise e modelagem de sistemas ambientais no IGC da UFMG, estudando a governança da bacia do Rio Doce. Obrigada, Thomas. E, por fim, Vitor? Está sem som, se o Vitor tiver com condições, senão... Eu só vou voltar lá no José Fidelis, então. José, por gentileza, se você quiser se apresentar rapidinho, só o nome, entidade. Você está sem som, José. Não está conseguindo nem acionar. Mas não tem importância. A hora que você quiser participar, se você conseguir acionar, estamos por aqui. Muito bem, pessoal. Então, nós vamos começar, né, a nossa consulta pública desta tarde, lembrando que esta é mais uma etapa de um amplo processo participativo e que, em especial, nesta tarde, nós vamos trabalhar as bacias do Médio Doce, Suaçuí, Caratinga, Manhuaçu. Vamos tratar do tema de plano de ações e priorização, né? E por isso, então, nós vamos organizar aqui, vamos dizer quais são os nossos objetivos, qual é a nossa agenda do dia. Pediria especialmente para a Raniele colocar aqui a nossa apresentação, Raniele, só para que vocês todos tenham acesso. Ok, agora estou com som. Beleza? Meu nome é José Fidelis, sou aqui de São Geraldo do Baixio e suplente do Comitê de Bacias. É um prazer estar participando da reunião. Obrigada. Muito bem, então, passando aqui, né, nós estamos no amplo processo da revisão do PIR, como nós já dissemos agora no Médio Doce, não é? Por gentileza, podemos passar. E o nosso objetivo neste momento é recapitular as principais etapas dos estudos e definir onde estamos desse processo de elaboração do plano e do enquadramento. Nesse especial momento, nós estamos falando não do enquadramento, né, mas vamos tratar aqui, como eu já disse, desta discussão do plano de ações e priorização. Vamos apresentar o conteúdo do relatório parcial 05 do Plano de Ações e Priorização e vamos aproveitar para ouvir vocês e registrar as sugestões e contribuições dos participantes. Para tanto, nós vamos seguir aqui um rito, né, que é importante em termos de horário e que nós iniciamos agora com esta apresentação. Rani, se você puder passar por gentileza, que é essa abertura,
Estamos só um pouquinho atrasados, 2 minutos, mas vamos recuperar. Depois vamos fazer uma pequena, mais densa exposição do conteúdo do estudo, daquele que vocês vêm contribuindo ao longo de todo o processo e das oficinas, inclusive. E depois nós talvez tenhamos ou não intervalo, opção da manhã, e ficou muito bom. Foi sem intervalo, mas aí a gente avalia, né, a depender do cansaço de vocês. Nós vamos abrir, então, depois disso, da exposição do conteúdo, um espaço de diálogo, para que vocês possam opinar, sugerir sobre o conteúdo exposto. E, por fim, nós vamos fazer, então, um rápido encerramento. A nossa previsão de término é às 17 horas, né? Então, isso a depender, naturalmente, do nosso ritmo, nós não costumamos passar das 17, mas queremos, né, ouvir todos e todas que queiram se manifestar, que tenham o que dizer. Então, pessoal, nós vamos iniciar, né, neste momento, com a apresentação do conteúdo, e nesse período da tarde, nós vamos iniciar com a Luciana Andrade. A Luciana já se apresentou aqui, mas acho que vale falar do currículo dela. Ela é bióloga, doutora em ecologia, especialista em regulação de recursos hídricos e saneamento básico, atua na ANA, na condição de coordenadora de planos e recursos hídricos pela Superintendência de Planejamento de Recursos Hídricos. Na sequência, né, nós vamos, depois da Luciana, nós vamos ser agraciados também com a exposição do Leonardo. É o Leonardo, gente? Né? Que é engenheiro civil, mestre e doutor em recursos hídricos, com experiência em hidrologia e gerenciamento hídrico, que tem uma vasta atuação tanto em órgãos governamentais como não governamentais, e neste momento o Leonardo fala em nome da equipe técnica da ENGE Corps, como disse a Ida, a empresa contratada por processo licitatório para contribuir nessa grande empreitada que é a revisão do plano. Então, passo imediatamente a palavra, por favor, para a Luciana, fique à vontade. E só quero dar um recadinho, desculpa, Luciana, imagina, que é em relação às pessoas colocarem ali o seu nome no chat, a instituição que representa e também um contato, telefone ou e-mail, né, porque algumas pessoas não participaram agora da apresentação, e mais do que isso, porque o chat nos serve de lista de presença. Então, Luciana, me desculpa, a palavra é sua. Imagina. Boa tarde a todos. É uma grande satisfação, né, estarmos aqui nesse momento, né, de escuta, né, da sociedade, da Bacia do Doce. Eu gostaria que a Maria Luísa já deu uma introdução dos objetivos, né, que a gente pretende hoje com essa consulta pública, mas acho que para a gente atingir esses objetivos é importante a gente contextualizar um pouco de onde a gente está, né, de quais foram aí os nossos principais resultados até o momento, né. Para começar, eu acho que sempre vale a gente lembrar, né, um pouco e falar dos nossos instrumentos, né. A Política Nacional de Recursos Hídricos, a nossa Lei das Águas, estabeleceu 5 instrumentos de gestão, né, e o Plano de Recursos Hídricos, que é um dos instrumentos que estamos tratando hoje, juntamente com o enquadramento, são os 2 instrumentos de planejamento, né, estabelecidos pela nossa política. E os instrumentos todos se interrelacionam, mas o Plano de Recursos Hídricos e o enquadramento, eles são responsáveis aí por dar diretrizes e critérios para outros instrumentos como a cobrança. Ele também é no Plano de Recursos Hídricos que a gente define as prioridades para a outorga de recursos hídricos, também durante a elaboração do plano e também da proposta de enquadramento que se junta e se consolida uma base de informações riquíssima em recursos hídricos que vai alimentar o nosso Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos, assim como também os sistemas estaduais de informações sobre recursos hídricos. Então, toda a gestão foi pensada dessa maneira, de maneira que os instrumentos se relacionem e que os planos e o enquadramento tenham esse papel aí de orientar os demais instrumentos da nossa política. O enquadramento, que é um outro instrumento extremamente importante que também estamos tratando,
Hoje, especificamente nessa consulta pública, estamos avaliando o instrumento de planos, mas também haverá outro momento, ainda nessa semana, para se tratar especificamente do enquadramento, que é um instrumento da política que faz a principal ponte com a política ambiental também. O próximo, por favor. E aí, falando um pouco do que construímos até o momento, né? O processo de revisão do nosso plano, né, do PIR Doce, e ao início da proposta de elaboração da proposta de enquadramento, foi um processo que já estamos aí nas etapas, caminhando para as etapas finais, mas partiu de um grande, né, diagnóstico, né, um grande retrato, né, da bacia, né, com toda a consolidação ali na nossa etapa 3, né, da consolidação do estado da arte, né, e da situação da gestão dos recursos hídricos na bacia. Esse é o nosso chamado diagnóstico. E antes um pouquinho da gente finalizar essa consolidação, a gente também partiu e achou extremamente importante elaborar o que a gente chamou de Manual Operativo Preliminar, que tratou justamente de organizar e detalhar aquelas ações que já estavam em andamento na bacia. O plano da Bacia do Doce já é vigente, né? Um plano que foi elaborado em 2010, portanto, ações estão sendo conduzidas na bacia, e essa ferramenta trouxe a possibilidade de a gente continuar com a execução das ações, enquanto a gente fazia esse processo todo de mobilização e discussão da revisão do plano. Era uma maneira de não deixar o plano parado nesses 2 anos, né, de processo de revisão que vamos concluir ainda no ano que vem. A etapa seguinte, essa primeira etapa de diagnóstico também passamos por uma rodada, né, de oficinas e consultas públicas, né, todas foram feitas de forma online devido à pandemia, mas foram conduzidas lá em novembro de 2021, com amplo processo participativo para coletar as contribuições, as percepções sobre esse retrato da bacia que temos hoje em dia. A etapa que seguiu foi a etapa de pensar a bacia para frente, para o futuro, que é o que a gente chama de prognóstico, né, onde a gente trouxe aí projeções de usos, né, de expansão de usos da água na bacia, alternativas para o enquadramento também, já em maio de 2022, e onde também fizemos uma rodada igualmente, né, em todas as bacias afluentes e na bacia do Doce como um todo, também aí de forma online, por conta ainda das nossas restrições por conta da pandemia. E hoje estamos nessa terceira grande etapa, né, que eu posso dizer que são as etapas 5 e 6, mas que em termos de fases de planos de recursos hídricos é a fase final, onde a gente faz a parte propositiva, que é a partir do que a gente identificou no diagnóstico e é daquilo que a gente prevê para o futuro, a gente propõe aí ações, programas que devam ser feitas nos próximos anos para que a gente atenda às necessidades das bacias e solucione ou evite que os problemas sejam instalados, né? Fizemos aí também, igualmente, uma rodada de oficinas que a gente terminou na semana passada, oficinas em cada uma das bacias afluentes, um rico processo participativo, e agora finalizando com essa etapa de consultas públicas que estamos fazendo hoje e amanhã. A etapa que se segue, aí sim, vai ser a consolidação desse plano de recursos hídricos revisado e também os planos e PDRHs, né, das bacias afluentes, de todas as, tanto mineiras quanto capixabas. E finaliza aí com uma junção e consolidação do banco de dados e do próprio documento, né, para ser disponibilizado para todos. Próximo, por favor. Está falando especificamente dessa nossa última rodada, terceira rodada de oficinas e eventos participativos, né, que finalizam hoje, né, hoje e amanhã com as consultas públicas. A gente fez tem aí um mapinha, né, da nossa visita na bacia, né, a gente começou na UA9, a Barra Seca e Foz do Rio Doce, depois fomos aí para a margem direita, né, UA7 e UA8,
ainda na parte capixaba da bacia, lá em Colatina. Depois seguimos aí para uma oficina na bacia do Suaçuí, e depois, em sequência, já do Comitê Federal, na Bacia do Doce. Seguimos, né, adiante aí na DO3, lá cadê? Qual é o nome? CBH do Rio Santo Antônio, né? Mas também depois na Bacia do Piracicaba, né, na Bacia do Piranga, no Caratinga, e finalizamos na Bacia do Manhuaçu. Então, todos esses eventos, tem aí o quantitativo de pessoas que participaram, foram eventos riquíssimos, que a gente pôde aí apresentar, né, esses resultados que vocês verão hoje, e coletar também as percepções sobre as prioridades, né, com relação aos problemas apresentados. Então, tivemos aí para isso, a gente fez uma série de contatos via telefone e WhatsApp com diversos atores nas bacias, das prefeituras, nos comitês, fizemos newsletter para mailing, né, aí uma quantidade enorme, né, de todo o processo do PIR Doce. Foram feitos convites para os municípios, secretarias de meio ambiente, né, os gabinetes das prefeituras, vários contatos específicos a prestadores de serviços de água, esgoto e agências reguladoras na bacia. Também fizemos inserções de spot em rádios locais, umas diversas entrevistas, tanto em rádio quanto TV, né? E aí temos aí o quantitativo de inscritos e participantes nos eventos. Então, a gente procurou, dessa maneira, né, fazer com que tivéssemos aí uma participação cada vez mais ampliada nesse processo. Esse outro slide resume um pouco as diversas formas de divulgação que fizemos desses eventos participativos, seja via canais de WhatsApp, pelas redes sociais, com vídeos, né, explicando um pouco de como, com atores, né, da bacia. No caso aí tem a foto, o vídeo do Flamínio, né, o presidente do comitê, que a gente tem aí que foi também divulgado nas redes sociais, diversas notícias que foram colocadas em veículos, né, importantes na bacia. Então, foi a maneira que encontramos, né, e que estava já acordada com os comitês de fazer essa divulgação, né, e para isso contamos também com o apoio de todos os membros dos comitês que também atuaram nessa divulgação desses eventos. Passando na sequência, pergunto se a equipe da Engecorps gostaria de complementar essa parte. Raniele, tem alguma observação que me fugiu? Não, Luciana, ótimo, pode prosseguir. Tá bem. Então, falamos aí do processo, né, um pouco. Eu gostaria de apresentar para vocês a forma como a gente estamos aqui hoje discutindo um produto que se chama plano de ações, né, uma etapa do plano de recursos que se chama plano de ações, e o que eu vou falar agora nos próximos minutos é um pouco de como a gente construiu esse plano de ações, que é o documento que foi colocado para consulta pública, né, e que vocês puderam ter acesso. É um documento denso, extenso, então aqui eu não vou me ater a todos os detalhes, mas sim aos principais resultados que a gente julgou importante, pertinente a apresentar aqui, né? Então, um marco lógico, né, de como que a gente pensou e organizou, né, esse documento e todo o processo para chegar nesse nosso chamado programa de ações, né? Então, para isso, a gente partiu aí como eu comentei, né, a gente tem, primeiramente, uma série de documentos que nos deu o diagnóstico da bacia, ou seja, aquele nosso retrato da bacia que temos hoje, né? A partir desse retrato foi possível identificar problemas relativos principalmente aos recursos hídricos. É óbvio que quando a gente trabalha com uma série de documentos e coleta uma série de informações, muitas informações são consolidadas, mas é importante sempre dar foco naquelas que afetam diretamente, né, os recursos hídricos. E aí, a partir dessa identificação desses problemas, a gente foi possível, no diagnóstico, identificar as possíveis causas, né, para esses problemas identificados. E na parte do prognóstico, a gente também foi possível
identificar aqueles problemas que possam vir a ser intensificados com o tempo, né, pensando a bacia no futuro, né, então, a partir disso, a gente identifica aí em que cenário mais razoável e mais factível de que aconteça, a bacia encontre tanto de questões exógenas à bacia, aquelas questões que estão fora do nosso alcance, mas também aquelas questões relacionadas mais à gestão, qual que é o caminho, né, que a bacia, em termos de gestão de recursos hídricos, tende a percorrer ao longo do tempo, né? Com isso, a gente obtém aí o nosso objetivo, qual que é o objetivo que a gente pretende, geral do plano, né, que a gente pretende alcançar ao longo do horizonte de planejamento. A partir disso, identificamos os principais temas, as principais agendas que precisam ser atacadas nos próximos anos, e com isso a gente vai descendo no detalhe, identificando programas, subprogramas, objetivos de cada um e as ações que precisam ser feitas em cada uma desses programas para atender cada uma dessas grandes temas e os problemas, né, voltando de trás para frente na explicação, né, e os problemas que a gente identificou. Então, na sequência, eu vou detalhar um pouquinho mais. Como eu comentei, nessa primeira etapa, temos aí os documentos que identificamos, todas as informações que reunimos na etapa de diagnóstico, onde temos a identificação dos problemas atuais, né, daqueles problemas na sequência, com o prognóstico, a gente identificou aqueles que podem ser ampliados, ou que podem passar a acontecer, né, e também alguns problemas que a gente já tem, questões que já vêm sendo tratadas na bacia, quer seja aí com relação ao TETAC, com relação aos programas da Renova, ou seja, são ações que foram previstas e estão sendo executadas na bacia, além daquelas que são previstas e não foram executadas. Então, com base em todas essas informações, passamos a identificar os problemas e as suas possíveis causas, né? Porque é importante a gente saber quais são as causas, né? Para justamente organizar melhor que tipo de ação a gente vai poder fazer. E aí, com isso, falando um pouquinho dos problemas que identificamos aqui, focando no médio doce, né? Que na DO4, DO5 e DO6, que é o que a gente está tratando nesse momento, né? Então, esses mapas, eles trazem, primeiramente, no da esquerda, a situação atual com relação ao nosso balanço quantitativo, ou seja, o balanço quantitativo é aquela relação entre aquilo que se retira de água na bacia com aquilo que se tem de água, aquela disponibilidade. Então, quanto mais escura a mancha, aqui já estamos pintadas as nossas microbacias, então, quanto mais escura, ou mais próximo do vermelho, né, maior a criticidade daquela microbacia, ou seja, são aquelas bacias em que a gente já tem, às vezes, a nossa retirada supera, às vezes, mais do que 100% do que a demanda, né? A relação entre o que se retira e o que se tem de água é superior a 100%. Então, a gente precisa ter uma atenção especial para essas bacias, no sentido de que a gente precisa entender o que está acontecendo ali, né, controlar de alguma maneira essas demandas, né, ou aumentar a disponibilidade para que a gente passe a ter alguma solução para essa situação de criticidade, né. Se vocês olharem os mapas de 2032 e 2042, essas manchas, em alguns casos, tendem a aumentar, ou seja, se nada for feito, se tudo continuar como está acontecendo hoje, a gente tem uma tendência de piora dessa criticidade em boa parte dessas regiões que já estão críticas hoje, e até em algumas a gente passa a aparecer novas manchas, né, ao longo desses anos. Então, é uma atenção especial que a gente tem que ter com relação à quantidade, e em especial aqui na DO4. Passando na sequência, aqui a gente dá um zoom, né, nessas áreas críticas que eu coloquei no mapa anterior, mas aqui especificando quais são os principais usuários,
né, responsáveis por essas demandas altas aí, essa criticidade nessas manchas, nessas microbacias. Então, se destaca aí claramente, né, a irrigação, com quase 50% das demandas identificadas nessas áreas críticas, né? A gente tem também aí seguido pela indústria, né, em algumas microbacias específicas, mas e também o abastecimento urbano, né, em terceiro lugar. Então, é importante a gente saber esse tipo de informação, porque para a gente saber as ações, né, definir as ações específicas também, para que a gente consiga, de alguma maneira, né, ter uma certa ações que possam ou melhorar essas demandas no sentido de ter usos mais eficientes de água, né, ou, de alguma maneira, melhorar a oferta para que essa criticidade se diminua aí ao longo do tempo, né. Na sequência, esse é o cenário atual. Quando a gente vê o cenário tendencial seguindo aí para 2032, que nem é o horizonte final do plano, é a médio prazo, a gente vê que a percentual, né, a irrigação continua sendo, de fato, o principal usuário em todas as três, né, partes, na DO4, na DO5 e na DO6, especialmente na DO4, e que tem uma tendência aí de aumento, que passa aí para quase 54%, né, da demanda nessas áreas críticas. Né? Então, por isso que a gente precisa pensar, planejar hoje para conseguir ter resultados no futuro. Né? Aqui tem um pouco mais de detalhe, separando para cada região, né, o GRH, né, não, na verdade é o pH, aí da DO4, DO5 e na bacia do Rio Manhuaçu, tá bem? Aí a gente consegue identificar que, de fato, a DO4 tem 12% aí, né, essas áreas críticas representam 12% do total da área da DO4, é a que tem, então, maior quantidade de áreas críticas, né, com relação à quantidade de água, né, e que essa demanda aí representa aí 45% a 47% aí, né, do total da bacia afluente. Né, então, isso é um pouco, só trazer um pouco mais de detalhes aí com relação a cada uma das regiões que a gente está tratando hoje. Pode passar, por favor. E agora, falando em termos de quantidade de água, qualidade de água, né? A gente tem no mapa aí da esquerda, né, a gente está falando de uma vazão de referência de estiagem, ou seja, é a situação que a gente verifica nos nossos trechos de rio no período seco, em que basicamente o que determina a qualidade de água aí são as cargas pontuais que chegam, né, aos nossos rios. Então, a gente já tem, quanto mais em termos de legenda, né, a gente tem classe 2 aí, uma qualidade de água, né, relativa a que atenderia a uma classe 2, né, de qualidade, que é uma classe, quanto mais escuro aí, quanto mais tendendo ao laranja ou vermelho, pior a qualidade da água nesses trechos, tá? Então, a gente já vê que no período de estiagem, tem alguns trechos, principalmente do doce mesmo, né, que a gente tem já uma qualidade de água bastante comprometida. E isso piora sensivelmente quando a gente passa a tratar os trechos de rio e avaliar as informações, os parâmetros, né, de qualidade da água no período úmido, porque aí não somente são as cargas pontuais, mas também a gente tem toda uma influência das cargas difusas, aquelas cargas que vêm com a chuva, né, que tem não só são as cargas que vêm de todo o território, né, que drenam aí para os rios. Então, a gente tem um efeito bastante significativo, né, desse processo que tem muito reflexo aí do uso do solo, a que se dá no solo em toda a bacia, que piora bastante a qualidade de água. Então, tem que procurar ter ações para que essa piora seja atacada, né? A gente consiga atacar e melhorar, né, essa qualidade de água nesse período úmido também. Aí, especificamente, com relação à qualidade da água, no próximo slide, a gente vai trazer aí quais são os parâmetros, quando a gente está chamando do período seco,
quais são os principais parâmetros que contribuíram aí para essa piora, né, nas classes de água de enquadramento atendidas aí, né? Principalmente a gente está falando de DBO, né, de coliformes termotolerantes, mas também de ferro, né? Ferro é uma característica comum, né, na bacia do Doce, então é normal ter normalmente as águas da bacia do Doce apresentam uma quantidade acima do normal para ferro também, mas a parte de DBO, coliformes termotolerantes, que é muito relacionada ao esgoto, né, aos efluentes de esgoto, são também bastante notáveis. No período úmido, isso também aí tem um efeito bastante significativo de parâmetros como a DBO, como a coliformes termotolerantes, como nitratos e turbidez também no período úmido, né, de acordo aí, então, como eu comentei, reflete aí uma falta, né, de saneamento, de coleta e tratamento de esgoto em toda a bacia, que reflete aí com o período úmido nessa piora da qualidade da água. E por fim, né, isso toda vez que a gente trata aí de diagnóstico das bacias, é muito importante trazer, né, um mapa de uso e ocupação do solo, porque as atividades que se faz na bacia refletem diretamente no quanto de água que se usa e na qualidade de água que se tem. Então, a bacia do Rio Doce, em especial falando aqui da DO4, DO5, DO6, apresenta aí um nível alto aí de fragmentação, né, ou seja, a gente tem uma quantidade baixa de mata, né, de vegetação nativa, mas tem a predominância são de campos, pastagem e agricultura, mais na DO6, né, mas entre as três áreas, a DO4 é que apresenta aí uma região, uma quantidade maior de vegetação nativa, né, então a gente sempre traz essa informação, porque é importante para a gente entender quais são as atividades que se faz na bacia, né, e um pouco dos reflexos que a gente pode vir a ter nas nossas águas. E agora eu acho que o seguinte, eu já passo a palavra para o Léo, né, que ele vai, a partir dessas informações que foram consolidadas nas etapas de diagnóstico e prognóstico, ele vai tratar agora especificamente, trazer para vocês a lista aí de problemas que foram nominalmente aí, apontados para a bacia do Doce. Obrigada. Léo, está com você. Beleza, obrigado, Luciana. E, bom, seguindo então, né, na linha do boa tarde a todos, né, mais uma vez, né, e seguindo na apresentação, né, em relação ao marco lógico, né, dentro desse processo de planejamento, né, a Luciana colocou bem aí o que foi analisado, né, dentro das atividades, os resultados aí do diagnóstico, os resultados das etapas aí de prognóstico, das consultas, né, dos eventos, né, que a gente teve com a participação aí de vocês, né, em etapas anteriores, né, a gente avaliou isso tudo, né, e a gente chegou, então, em uma relação de problemas, né, para a bacia do Rio Doce, né, e mais especificamente para cada região, mas para a bacia como um todo, né, uma relação mais completa aí com os principais problemas identificados, né. Eu vou passar brevemente sobre cada um deles, né, mas constam aí de forma detalhada nos relatórios, né. Esses problemas a gente dividiu, né, em temáticas, né, então a gente tem aí, num primeiro slide, 3 temáticas, né, num outro slide a gente tem o restante, né, no próximo, né, mas a gente, iniciando aí pelos instrumentos de gestão de recursos hídricos, né, o que de repente a gente identificou, né, como parte desse trabalho como os principais problemas, né, e trazendo, né, para o nosso caso aí de Minas Gerais, né, que é o caso da região que a gente está discutindo hoje, né, a gente começa com a falta de regularização de uso de lançamento de efluentes, né, isso é um ponto aí que já tem sido comentado há bastante tempo, né, ou seja, a falta de outorgas, né, para o lançamento de efluentes na bacia, né, a questão do balanço hídrico crítico,
né, o quantitativo aí nesse caso, né, a Luciana já colocou bem isso, já mostrou essa questão também, né, a questão de usos, né, acima do que efetivamente poderia se ter em termos de disponibilidade hídrica, né, a ausência de dados sistematizados aí de fiscalização, né, a fiscalização não basta ela ser realizada, né, a gente costuma dizer, mas ela tem que também mostrar os seus resultados para a bacia, né, o que efetivamente está trazendo em termos de regularização de usos, né, o que está levando em termos de otimização aí do uso racional, né, com a verificação de usos aí ineficientes ou verificação de usos fora do limite das devidas outorgas, né, então esse é um benefício que pode ter da fiscalização. E essa sistematização de dados é importante, né? A questão da disponibilidade de recursos financeiros, né, para a implementação do plano, né? Aí, nesse caso, o problema é a baixa disponibilidade, né? Obviamente que a gente quer executar tudo, né, todas as ações possíveis, mas sem recursos ou com poucos recursos, né? A gente não consegue executar tudo que poderia ser feito, né? Então, esse é um outro ponto aí que é possível ser aperfeiçoado, né? A unificação das bases de dados, né, que seria o próximo problema, né? A gente tem dados de demandas, disponibilidades, balanços e outras informações aí relevantes, né, no processo de gestão, né? E isso é também fundamental que a gente pense que os 3 órgãos gestores, né, que a gente tem que os órgãos gestores estejam trabalhando sempre com a base de dados unificada, né? Então, isso com a mesma base, a mesma informação de demanda, a mesma informação de oferta hídrica, né? Isso é fundamental para que não se tenha, mesmo que às vezes, por exemplo, como outorgas, né? Cada órgão utilize o seu critério diferente, né? Mas pelo menos a base de dados ela deve ser a mesma, né? Então, esse é um ponto. E a questão do monitoramento dos planos, né, da implementação das ações dos planos, né, é fundamental, como eu coloquei ali, né, da questão da própria fiscalização, né, que é importante você ter dados sistematizados sobre o que tem sido ou o que tem levado, né, de benefícios para a bacia, né, a mesma coisa é importante em relação às metodologias de monitoramento dos planos, né, essas ações dos planos, elas têm que levar benefícios para a bacia, né? E é importante que essas metodologias elas sejam aí integradas e tenham uma forma de avaliar aí semelhante aí entre a ANA, IGAN e a AGER, né? No caso da bacia do Rio Doce, né? Outro problema, outra temática aí de problema importante, né? A questão dos eventos extremos, né? Então, tanto de cheias quanto de estiagens, né? Então, é algo que a bacia do Rio Doce já vem sofrendo há algum tempo, não à toa. Isso já era comentado no PIR anterior, né? No PIR de 2010, né? Então, é uma questão aí importante aí de problemas relacionados aí a cheias e secas na bacia, né? No caso da estiagem, né? A falta de água, no caso das enchentes, prejuízos aí para a população, né? Então, uma série de questões aí que podem ser identificadas, né? Outra temática importante é a questão do monitoramento, né? Então, monitoramento de recursos hídricos, tanto de águas superficiais quanto subterrâneas, né? E aí eu começo aí pela questão das águas subterrâneas, né? Esse foi um problema identificado e que boa parte das bacias, até do país, ainda tem essa questão que é relacionada às águas subterrâneas, né, em aspectos de qualidade e quantidade, né, é algo que é fundamental avançar na bacia, né, para ter melhores informações e conhecer o que efetivamente a gente tem nos aquíferos, né, tanto em termos de qualidade e quantidade. No caso do monitoramento de águas superficiais, né, a bacia já tem um bom monitoramento, né, mas tanto em termos de quantidade quanto de qualidade, mas é importante a gente pensar aí na possibilidade de melhoria, né, na questão dos cursos d'água de menor porte, né? Então, às vezes, a gente tem um bom monitoramento nos rios principais, mas nos cursos d'água de menor porte, isso
não é apresentado, né, de forma devida, né, é algo que pode melhorar até para a gente conhecer efetivamente qual a condição de qualidade e a disponibilidade desses cursos d'água, né? Então, esse é o ponto. E aí, passando para o próximo, aí a gente tem mais 5 temáticas, né? E para cada temática a gente tem alguns problemas também que foram identificados, né? Na primeira delas, né, a questão da capacitação e educação ambiental, né? E o baixo índice de mobilização dos membros do CBHs e fragilidade no processo de participação, né, do processo de gestão, e a insuficiência e dispersão de atividades de educação ambiental, né, principalmente aí para a questão da conservação, né, nos recursos hídricos. Ou seja, é fundamental a gente trabalhar aí na melhoria dessas questões. Outra temática importante é a questão da conservação de solo e água, né? Essa a gente sabe que já tem uma série de ações sendo executadas na bacia, né? Mas mesmo com essas ações em execução, ainda falta, a gente percebe, né, nas análises realizadas, né, uma falta de padronização de critérios aí no processo de seleção das áreas prioritárias, né, para a execução de ações aí de PSA, né, que é o pagamento por serviços ambientais, a fragilidade no monitoramento de resultados, né, então, ou seja, não basta a gente executar essas ações, né, de PSA e outras ações de recuperação ou conservação de bacia, né, mas é importante a gente também avaliar e apresentar quais são os resultados disso para a bacia, né, resultados nos aspectos quantitativos, na qualidade, no regime hídrico dos cursos d'água, né, então, à medida que você tem ações de conservação, a gente percebe melhorias, né, mas essas melhorias, elas têm que estar apresentadas de forma aí detalhada aí para o melhor entendimento, né? A questão do aporte de sedimentos, né? E isso é algo que vem devido principalmente, né, ao período chuvoso, né? Essa questão do aporte de sedimentos é uma característica específica e geológica, morfológica, né, da bacia do Rio Doce, né? Isso já também é outro ponto que já vinha, né, questionado no próprio PIR 2010, né, mas que é um problema que perdura, né, e que de alguma forma algumas ações têm que ser desenvolvidas aí para mitigação ou minimização desse problema. Aí a gente passa para temáticas relacionadas aí aos usos da água, né, a primeira relacionada ao saneamento, né, e aí a gente pensa, né, inicialmente na questão da classe de qualidade, né, incompatível com os usos mais restritivos, né, em alguns trechos aí, segundo informações do próprio enquadramento, né, que é o estudo que está sendo desenvolvido em paralelo, né, a gente tem uma série de trechos aí que a qualidade não é adequada para o uso que é feito daquele curso d'água, ou que é feito ou que é previsto para ser feito, né? Então, isso é fundamental que também sejam desenvolvidas ações nessa linha, né? O excesso de cargas poluentes no período chuvoso, esse é outro ponto relacionado aí ao período chuvoso, como eu comentei agora há pouco, da questão do aporte de sedimentos, né? Isso é importante. O índice de perdas, né? Aí a gente vai para uma questão quantitativa, né? O índice de perdas dos sistemas de abastecimento urbano de água, né? Então, esse é outro ponto aí identificado dessa região. A gente passa para os outros setores, né? Indústria, irrigação e abastecimento público, também uma questão quantitativa, né? Ou seja, esse balanço hídrico crítico, né? Em algumas bacias afluentes, né? Para uso industrial, irrigação, abastecimento público. Então, às vezes, o uso em excesso, né? Ou fora dos limites aí da disponibilidade podem levar aí a problemas de balanço hídrico, né? A criticidade hídrica na região. E, por fim, um tema aí bastante crítico para a bacia, né? Bastante afeto aí a região e que a bacia sofreu e vem sofrendo, né? Em relação a isso, que é o risco, né? De problemas aí relacionados aos usos da água, né? Principalmente em função aí do rompimento de barragens de mineração, né? Então, isso é algo que a bacia teve, né? Um problema sério,
né, e que hoje corre atrás de que não ocorram novos eventos semelhantes, né? Então, é fundamental que sejam desenvolvidas ações, né, para que não ocorram eventos como esse, não ocorram novos problemas aí, ou novos impactos aos usos da água aí, em função dessa questão, né? Então, isso é importante. E aí a gente passa, pode passar, Aniele, obrigado. Aí a gente passa, seguindo esse processo, né, a partir do momento que a gente avaliou os problemas, a gente avaliou quais são os efeitos, né, desses problemas na bacia, né, a gente passa para dizer o que a gente quer como cenário do plano, ou seja, o que a gente quer para a bacia nos próximos anos, né, nesse horizonte temporal do plano, né, e aí até por questão de integração dos resultados anteriores do trabalho, né, seguindo um processo aí de desenvolvimento do estudo, né, a gente traz o resultado do prognóstico, né, que desenvolveu aí avaliações de cenários possíveis futuros, né, e que avaliaram aí tanto ações, né, questões ou perspectivas aí endógenas, que são questões relacionadas ao processo de gestão de recursos hídricos, quanto perspectivas exógenas, que são questões que o setor de recursos hídricos não tem governabilidade, né? Então, são questões aí relacionadas principalmente ao desenvolvimento econômico da região, né? Então, ou seja, foram avaliados, de acordo com essa matriz aí 3x3, né, foram avaliadas questões, né, de uma projeção, né, de continuar na parte da gestão dos recursos hídricos, né, continuar desenvolvendo ações da forma como a gente vem fazendo, né, que seria esse BAU, né, o Business as Usual, e tem ações, né, tem possibilidades da gente desenvolver uma gestão mais intensa ou desenvolver uma gestão aí mais moderada, ou uma ação ou ações aí que sejam travadas ou que não tenham tantos avanços aí no processo de gestão, né? Esse é o lado aí da gestão de recursos hídricos, né? E dentro dessa matriz a gente tem a questão exógena, ou seja, a questão voltada principalmente ao desenvolvimento, ao crescimento da bacia, né? Em que a gente tem a possibilidade de um crescimento tendencial, que é o que vem ocorrendo ao longo dos últimos anos, né, ou um crescimento maior ou menor, né, em função aí de uma série de fatores aí relacionados à questão do Estado, da bacia, da União, né, ou seja, o desenvolvimento país e, por que não, o desenvolvimento mundo, né? Então, se a gente pensar algumas culturas aqui, né, que são demandadas na bacia, né, que são plantadas como um exemplo, né, algumas culturas como o café, né, que é bastante plantado na bacia, uma demanda global por maior produção de café, né, com um preço mais alto, ela pode afetar, né, um maior crescimento da produção de café na bacia, né? Então é uma ação externa, né, uma demanda maior de café e que pode fazer com que a bacia cresça ou tenha uma maior produção, um crescimento maior dessa produção de café, né? Esse é um exemplo específico aí do que pode ocorrer, né? E aí o que a gente faz? A gente agrega essas 9 combinações, né, para a gente desenvolver qual seria o cenário mais provável, né, ou o cenário que a gente tem o interesse aí em avançar nos próximos anos, né? E dentro desses cenários, né, a gente avaliou como dentro essa combinação 3, né, que é a que apresenta uma gestão mais intensa, ou seja, é o que a gente quer. A partir do momento que a gente está desenvolvendo um plano novo, né, ou a revisão e atualização do PIR, né, a gente deseja que do lado da gestão de recursos hídricos, que a gente tenha uma gestão mais intensa, né, e do lado do processo de crescimento da bacia, o que a gente percebe, né, da experiência, né, é que, considerando um período, um horizonte temporal aí de 20 anos, né, que é o horizonte do plano, né, a gente tenha períodos de maior ou menor crescimento, né, ao longo desse período, mas, na média, a tendência é que siga
o crescimento passado, né? Ou seja, o que veio nos últimos anos, né? A perspectiva é que, na média, esse crescimento seja mantido aí nessa linha do tendencial, né? Então, por isso aí a combinação do processo de gestão que a gente selecionou é essa combinação 3, né? Que é essa que junta, agrega aí essas duas perspectivas aí avaliadas, né? Pode passar, por favor. E aí a gente parte por uma etapa seguinte, que é dentro ainda do marco, né? A partir desse cenário selecionado, né? Ou definido esse cenário do plano de referência, a gente define o objetivo do plano, né? Então, o que a gente quer, né? É uma frasezinha longa, né? Mas de uma forma geral, o que a gente quer para a bacia, né? A gente quer aperfeiçoar o processo de gestão de recursos hídricos, a gente quer melhorar o balanço hídrico, reduzir conflitos pelo uso da água, mitigar e minimizar efeitos, né, dos problemas existentes, desenvolver, ou seja, antecipar, né, com ações preventivas, né, a eventos críticos futuros, né, tanto de estiagens quanto de cheias, né, e outros eventos que possam ocorrer de risco na bacia, né, e isso tudo com uma melhor integração dos diferentes atores aí, né, e a gestão em nível de subbacia, né? Então é fundamental a gente pensar, né, que esse processo ele tem que ser incrementada, a atuação aí integrada entre os atores. Então só assim, né, a gente vai conseguir avançar na questão de melhoria do balanço hídrico, na minimização de efeitos de problemas, redução de conflitos e por aí vai, né? Então isso é fundamental aí dentro do processo de gestão. E aí a gente passa para a próxima etapa aí do marco lógico, né, em que a gente identifica, né, duas agendas estratégicas de atuação, né, então sendo uma agenda de recursos hídricos e uma com interfaces setoriais, né, sendo que a primeira são ações de governança e execução direta pelos órgãos gestores de recursos hídricos e demais entidades aí do SINGRE, né, que é o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, né, e a segunda agenda, que é a de interfaces setoriais, né, que é a que identifica aí um conjunto de ações que se articulam mais diretamente com os setores de usuários, né, então, como eu coloquei dentro dos problemas, né? Tem problemas relacionados à irrigação, problemas relacionados à indústria, mineração, né? Ao saneamento, né? Então, é um conjunto de ações que se articulam mais diretamente com eles, obviamente com ações também relacionadas aos órgãos gestores, né? Ao sistema de gestão de recursos hídricos, mas mais focadas aí na questão dos setores usuários, e também com o potencial de alavancar outras ações aí específicas aí de cada setor usuário, né? Então, esse é o ponto aí dessa segunda agenda, né? E a partir de cada uma dessas agendas, né, a gente segue, né, para definição aí ou para proposição, né, de programas e subprogramas, né, que é o que consta no próximo slide, né, em que a gente define para cada um dessas duas agendas. A gente definiu um total aí de 16 programas e seus respectivos subprogramas, né, em que tem, né, ações previstas aí para solucionar aqueles problemas, né, que a gente identificou e que a gente apresentou agora há pouco, né? Então esse é o ponto. E aí, passando de forma breve pelos programas, né? Então, pelos programas e subprogramas propostos, né? Aí a gente tem uma relação inicial que abrange bastante, né, os instrumentos de gestão, né, os planos de recursos hídricos, o enquadramento, a outorga, o sistema de informações e a cobrança, né, além da fiscalização, né, que é um afeto também, né, diretamente ao instrumento outorga, né, e a gente tem aí subprogramas aí relacionados a cada um deles, né? Então, em relação ao outorga, a questão da regularização de usos, o aprimoramento do instrumento de outorga, né? Então, isso é fundamental aí avançar nisso, né? A implementação da cobrança, né? E ampliação da arrecadação aí em Minas Gerais e nas águas de domínio da União, né? Esse é um ponto aí
importante aí para a gente exatamente obter recursos, né, para o desenvolvimento de ações. O monitoramento hidrometeorológico, né, aí a gente sai já dos instrumentos de gestão, mas entra em um outro ponto que é importante, né, para a gente ter informações adequadas aí para estudos e mesmo para avaliar, né, se a bacia está melhorando em termos de seus aspectos de qualidade e quantidade, né? Então, e aí a gente tem uma primeira ação aí, ou um primeiro subprograma, né, que é o programa de monitoramento aí da própria Fundação Renova, né, já em desenvolvimento e que naturalmente pode levar benefícios para a bacia, né, no sentido de melhorar o conhecimento do que está acontecendo na bacia, né, em aspectos de qualidade e quantidade, a adequação do monitoramento fluxo de sedimentos e de qualidade, principalmente nos cursos d'água de menor porte, né, então esse é o ponto aí desse segundo subprograma, né, e um terceiro, né, que é a avaliação e identificação de toxicidade crônica, né, tanto nas águas superficiais da bacia do Doce, quanto a toxicidade aguda na foz, né? Então, esse é um outro ponto mais voltado aí à questão de qualidade, né, e que a gente precisa ter essa identificação, né, tanto da toxicidade quanto das responsabilidades, até para poder desenvolver ações específicas aí para a melhoria dessas condições, né? A gente passa para um segundo slide voltado aí à questão, ainda a agenda de recursos hídricos, né, com mais 5 programas aí, né, um primeiro, vocês vão ver que tem relação, todos esses programas têm relação direta, né, com aqueles problemas que foram apresentados anteriormente, né, então a gente tem aí esse primeiro, né, que é o 9, o primeiro desse slide, né, a segurança hídrica e eventos críticos, né, então ele atende, né, aqueles problemas que a gente colocou, né, relacionado à questão de estiagens e relacionado à questão de cheias, né, então são ações aí previstas principalmente para a convivência, né, tanto para minimização, mas para a convivência com esses eventos, né, e o gerenciamento de riscos de uma forma geral. Aí esse gerenciamento de riscos, ele entra aí sim ações preventivas, né, ações voltadas aí a conhecer os riscos, não só de cheia e estiagem, mas os riscos aí de outros eventos críticos que possam ocorrer e que possam levar a problemas de qualidade e quantidade na bacia, né, ou problemas relacionados aí ao atendimento dos usos, né, isso entra aí nesse subprograma de gerenciamento de riscos. A gente tem a criação de unidades especiais de gestão, né, esse é um outro programa específico, né, e que ele vem muito dos problemas que a gente identificou relacionados aí ao balanço hídrico, a áreas específicas com problemas, né, seja de qualidade, seja de quantidade, né, então, às vezes, essas unidades especiais de gestão, elas podem ser relevantes para a gente focar as ações, né, então, focar em problemas específicos, né, a questão dos recursos hídricos subterrâneos, né, as águas subterrâneas são importantes, primeiro, a gente monitorar, né, tanto no nível d'água, como nas questões de qualidade e quantidade, ou de qualidade, né, ou seja, a gente conhecer o que a gente tem nos aquíferos, né, e o que a gente tem em termos de qualidade, né, e possíveis contaminações, possíveis qualidades para atender, qualidade e quantidade, né, para atender aos usos na bacia, né, e melhoria até do balanço hídrico, né, da bacia, e a partir dessas informações a gente poder, num segundo momento, enquadrar essas águas subterrâneas, né, ou seja, isso é fundamental dentro desse processo. A gente passa também para mais um programa aí relacionado ao tema, né, que é voltado à comunicação, mobilização, educação e capacitação técnica, né, então isso é fundamental também para a bacia, né, é um programa que dá o subsídio, né, para execução de uma série de ações voltadas, né, a outros programas e subprogramas, né, então muito voltado, com 2 subprogramas, tanto um primeiro, né, que é o planejamento e implementação de ações de capacitação e educação ambiental, né, para a bacia, e um segundo subprograma que é voltado à comunicação,
né, a gente deve também pensar, né, em comunicar e apresentar sempre tudo o que está sendo feito e os resultados na bacia, né? Isso aí acaba estimulando, né, as responsabilidades na bacia em termos de melhoria nas ações executadas, né? A partir do momento que a gente mostra benefícios, né, a gente naturalmente está levando ao incentivo a outros, né, também executarem ações semelhantes. E, por fim, em relação ainda à agenda de recursos hídricos, né, a questão do fortalecimento institucional, né, principalmente aí a questão do fortalecimento aí dos CBHs afluentes, aí, que é esse primeiro subprograma. Pode passar, por favor. E aí a gente segue, né, nesse próximo slide. Aniele? Isso, beleza, obrigado. E a gente segue nesse slide, né, na agenda de interfaces setoriais, né, então a gente tem mais 4 subprogramas, sendo 3 voltados a setores específicos dos usuários, né, então a gente tem os 3 primeiros aí para saneamento, setor agropecuário e o de indústria e mineração, né, os 3 primeiros, e o último programa, né, voltado a ações de conservação dos recursos hídricos, né, então a gente tem, dentro desse primeiro subprograma, né, a gente tem ações de redução de perdas, né, nos sistemas de abastecimento, a efetivação, né, do enquadramento, né, que é o instrumento cujos estudos estão sendo feitos em paralelo, né, então são ações voltadas aí à efetivação desse enquadramento. 2 programas, né, relacionados aí às atividades da própria Fundação Renove, que trazem ou levam benefícios aí para a bacia do Doce, né? Então, tanto a questão da coleta e tratamento de esgotos, né, e destinação de resíduos, quanto a melhoria do sistema de abastecimento de água, né? Isso é fundamental também para melhoria do sistema de saneamento da bacia, né? O desenvolvimento de ações para o setor agropecuário, né? E aí a gente entra com o aporte de sedimentos, né, que é um problema relacionado ao setor, né, e aí a redução desse aporte, né, ela deve ser atacada com uma série de ações, a redução de cargas difusas, né, e aí esses 2 primeiros itens são muito voltados aí ao período chuvoso, né, ações no período chuvoso para minimizar isso, né. O terceiro subprograma, ele é muito voltado à questão de quantitativa, né? Então, otimização do manejo do uso das águas, né? Então, a melhoria, a otimização aí do uso dessas águas, né? A melhoria da eficiência do sistema de irrigação, ela é fundamental para melhorar o balanço hídrico, né? Isso é importante, até para possibilitar a implementação de novos usos, né? Isso é interessante. A gente entra no setor industrial e mineração, né? E aí eu reforço o último subprograma primeiro, né, que é a redução do aporte de sedimentos, né, assim como foi proposto para o setor agropecuário, né, foi também proposto esse subprograma, né, para o setor industrial e de mineração, né, algo afeto ao setor, né, que no período chuvoso tem uma característica aí, né, desse aporte, desse carreamento de sedimentos, né, a questão aí voltando principalmente para o setor minerário, mas também no setor industrial, os planos de gerenciamento de riscos e contingência dos empreendimentos, né? O que a gente quer, obviamente, são ações preventivas, né? Para que não ocorram novos eventos críticos na bacia, mas na ocorrência desses eventos críticos é importante que estejam todos preparados, né? Então, esses planos, né? O acompanhamento desses planos, né? Ele é feito exatamente para isso. Também a questão quantitativa é importante, né, que é a otimização do uso da água na indústria, né, então a melhoria da eficiência, né, do uso da água na indústria pode levar aí a melhoria do balanço hídrico na bacia, né, e mais um programa também voltado à questão da Fundação Renova, que é o Programa para o Manejo de Rejeitos. E a gente parte para o último programa, né, que é o relacionado à conservação e proteção dos recursos hídricos,
né, que entram ações de proteção e recuperação de APPs, de áreas de recarga, de nascentes, né, aqueles programas, né, ou projetos de pagamento por serviços ambientais, né, que eu tinha colocado agora há pouco, né, e o monitoramento dessas ações todas de conservação, recuperação, revitalização, né, então o monitoramento disso, o que isso vem levando a melhorias na qualidade, quantidade e regime hídrico da bacia, né, então é fundamental a gente ter esse acompanhamento de tudo que está sendo feito e seus resultados esperados para a bacia, né? Então, pode passar, por favor. Né? E, por fim, né, dentro da última etapa aí do caminho de concepção dos programas, né, dos programas e subprogramas, né, é importante que cada um deles tenha um detalhamento, né, que permita a vocês, né, quando da execução de cada um deles em momento posterior, né, que permita entender o porquê daquele programa ou subprograma, né, quais são as justificativas dele estar ali, né, e a partir do momento que ele está ali, quais são os objetivos e metas que se deseja atingir com eles, né? Então, isso é fundamental constar desse detalhamento dos programas, como isso vai ser atingido, ou seja, quais as ações, né, são previstas para serem executadas, quem são os responsáveis e quando isso está previsto, né, em termos de horizonte temporal, né, se no curto prazo, se no médio prazo, né, então se é alguma ação imediata, né, ou quando isso efetivamente está previsto, né, quanto custa, né, ou seja, o que a gente já pode estimar em termos de orçamento, né, nesse momento e possíveis fontes de recursos, né, voltados aí, por exemplo, né, aos recursos de cobrança pelo uso da água, né, então isso é importante, e a avaliação dos resultados, né, ou seja, indicadores, seja de desempenho, seja de resultados, né, indicadores que mostrem, né, o que tem sido feito na bacia e quais são os resultados aí, se positivos, negativos aí dentro da própria bacia, né? Então, ou seja, cada programa, né, que está sendo proposto, né, ele tem um detalhamento mínimo aí que apresenta essas informações de uma forma que seja possível entender, né, o que se quer com ele e como fazer com que ele leve os benefícios aí para a bacia do Rio Doce, né? Então, devolvo a palavra, né, para a colega Maria Luísa, né, para seguir aí para as próximas etapas aí dessa consulta pública. Bom, Léo, muitíssimo obrigada. Muito obrigada também a Luciana, né, pela exposição. Acho que vocês foram claríssimos nos conteúdos, na didática. E eu gostaria de sugerir de nós irmos direto para essa parte do diálogo, se vocês estão bem, e aí para que a gente possa cumprir aqui um pouquinho melhor o nosso prazo. O que vocês acham? Podemos seguir? Ou vocês preferem 5 minutos para levantar a cadeira? Sem manifestações, vamos seguir. Pode ser? Assim todos podem participar, a gente acaba, né, dentro do horário. Então, pessoal, qual que é a dinâmica agora? Se vocês têm alguma dúvida, né, se vocês gostariam de acrescentar alguma informação, entender alguma informação, é só levantar a mão, né, pedir a palavra. A gente só pede para que você, se você tem muitos assuntos, para que você partilhe, assim, que fale alguns agora, depois espera um pouco o outro participar e fale novamente, só para que a gente possa dar vez e voz para todos. Everton, por gentileza, fique à vontade. Joia. Primeiramente, parabéns, realmente foi muito enriquecedor, foi realmente abrangeu todas todos os pilares aí que deve ter no plano diretor de bacias.
Eu compartilho, na realidade, da mesma preocupação que o Adriano. Ele acabou tendo que sair porque ele vai ter uma reunião, e eu fiquei aqui para acompanhar. Realmente a questão dos programas, que hoje nós temos, de acordo com o PIR anterior e o PAP, algumas rúbricas que foram criadas pelos comitês, por exemplo, P11, a gente já tem uma similaridade que a gente já coloca as questões relacionadas à melhoria da qualidade da água, né? Esse P11, por exemplo, é melhoria da qualidade da água, esgotamento sanitário, especificamente projetos e obras relacionadas. Está travando, é só para mim ou para... Não, está travando, eu ia falar isso. Everton, é você está travando. Talvez se você fechar sua câmera, talvez nos ajude. Eu acho que ele caiu mesmo agora pela câmera travada, parece. 41 é um programa similar. Pois é, Ah, não, voltou. Everton, só para te dizer, você tinha travado para nós, então nossa sugestão é que você pode, se você puder desligar a câmera, que daí a gente pode... E rebobinar a fita aí. Você estava falando isso, retomando só rapidamente onde você parou. Gente, ele caiu agora. Vamos aguardar, né? Quem sabe ele consiga voltar. E se tem mais alguém que gostaria de fazer alguma consideração, algum comentário, alguma sugestão? Thomas, por gentileza. Olá, tudo bem? Talvez não ouvi, só para me orientar em termos do relacionamento entre esse marco lógico do processo de planejamento e o processo participativo em que priorizamos as ações, plano de ações. Não entendi isso. Thomas... Desculpa, olhando a lista de etapas, em que momento entra o processo participativo? Eu só vou dar o pontapé inicial aqui, viu, Luciana? Depois você... Mas só para dizer... Foi no começo. Thomas iniciou desde a primeira fase. Né? Acho que, aliás, até um pouco antes, com todos os órgãos, a proposta de elaboração desse grande projeto, depois logo no diagnóstico, e para cada momento nós escolhemos uma metodologia participativa, mesmo online, que permitisse congregar e, de algum modo, não sei se você entende, plasmar, né, integrar, tanto os saberes técnicos quanto o conhecimento do cotidiano da bacia, dos territórios da bacia. Então, e para cada momento, nós escolhemos uma metodologia específica que permitisse que as pessoas que vivem, né, que têm um conhecimento do cotidiano, pudessem trazer as suas impressões. Mas, por favor, Luciana... Maria Luísa, com licença, eu acho que não foi bem isso que o Thomas perguntou. Vamos ver, Thomas, se eu consegui entender. Você se referiu àquela priorização dos problemas que nós realizamos nas oficinas, né, das quais você participou, não me lembro de qual bacia. Então, ele está querendo saber, Léo, qual a relação das etapas do marco lógico com a priorização dos problemas. É isso que ele quis perguntar, acho eu. Tá certo, Thomas? Isso, eu estava imaginando que era isso mesmo. Então, tá, exatamente. É isso, Léo. Então, eu estava imaginando que era nessa linha mesmo. Então, o processo de priorização, né, ele vai funcionar, né, aí ele entra, inclusive, pós esse momento que a gente colocou ali, né, esse momento que a gente colocou ali tem a relação de todas as ações para a Bacia do Doce como um todo, né, ou todos os programas, a proposta de programas para a Bacia do Doce como um todo. Né, a partir dessas oficinas, né, desses eventos que a gente teve de priorização, né, que a Aida lembrou aí da sua participação, né, desses eventos que a gente teve recente, a gente focou a discussão por subbacia.
né? Então, óbvio que a gente tem a informação técnica, junto com a participação social, né, nesses eventos, né? A gente agrega isso tudo exatamente para a gente poder dizer o que é a prioridade, né, desse rol de ações e desse rol de problemas, né? Inclusive, se a gente lembrar bem, né, o processo de priorização que a gente teve, ele foi voltado até a priorização de problemas, né? Então, ou seja, a partir da priorização de problemas, né, ou seja, a bacia, pegando as nossas aqui, né, o DO4, o DO5, né, cada uma delas, e o Manhuaçu, né, cada uma delas, ela definiu ordens de prioridades entre problemas, né, e em função da ordem de prioridade entre problemas, cada ação, né, ou cada programa, subprograma e ação, ela também poderá ser distribuída ao longo do tempo, né, para dizer o que deve ser feito no prazo mais curto e o que de repente naquela subbacia precisa ser feito de imediato, e na outra subbacia, vamos supor que tem uma ação, né, que no DO4 pode ser executada ou precisa ser executada num prazo imediato, enquanto no DO5 ela pode ser deixada para executar no médio prazo, no longo prazo, porque não tem tanta prioridade, né? Então, ou seja, essa participação, esses eventos que a gente teve recentes, eles vão dar subsídio exatamente a essa seleção aí, ou essa priorização em termos aí, principalmente de horizontes temporais, né? Então, não sei se te esclareceu aí, Thomas. Obrigado. Bom, agora nós temos o Everton, que conseguiu voltar, e o José Fidelis. Everton, por gentileza. Sim, agora vocês me escutam bem? Sim. Ok. Então, eu estava falando com relação aos planos, né? P11, P41, tem P21, P22, enfim. E aí eu pude perceber que a nomenclatura, e não sei se teve alguma alteração também relacionada aos programas em si, veio parecido com os da Renova. Eu já prestei serviço também para a prefeitura e é PG31, PG32, PG38. Essa formatação, isso vai ficar dessa forma, porque assim, o nosso PAP vai até 2025, e já está todo montado com essas nomenclaturas que designam também o programa para que aquela rúbrica, aquele orçamento seja aplicado nas bacias. E aí eu queria também, se for possível, né, eu não sei como que eu posso pedir isso, eu achei muito interessante os mapas das áreas críticas que vocês fizeram do Médio Doce. Esses mapas, eles estão nos cadernos dos produtos. Eu queria também do alto e do baixo, se fosse possível, né? Eu não sei se é com vocês que eu olho isso, ou se já está no material que vocês já disponibilizaram para nós aqui da G12. É isso, obrigado. Luciano quer comentar ou eu comento aqui sobre a questão dos códigos aí do PAP, né? Se quiser, eu posso comentar isso. Me corrige ou complementa, né? Sim, também. Sim, pode falar. Bom, então, com relação aos programas, né? Eu até coloquei, mas talvez eu tenha passado en passant, né? Aqueles PGs, né? Eles são programas já previstos pela Renova, né? E que como eles podem também trazer, então eles são os programas, os que estão com o código PG lá, eles são exatamente os programas, como você identificou bem, são os programas, né, em execução pela Renova e que podem também levar a questões aí voltadas à melhoria da qualidade, quantidade, ao atendimento aos objetivos do plano. Né? Então, são programas que foram extraídos de lá e que podem levar benefícios para a bacia, né? Então, por isso, a consideração deles da forma como estão. São alguns, você viu lá com o código PG, né? Esses PG são eles mesmos, você identificou exatamente, né? O PAP,
né, ele está em execução, está aprovado pelo comitê de bacia, né, pelos comitês, né, não só pelo comitê do doce, mas pelos comitês aqui mineiros, né, então, ou seja, ele também está em execução, né, então aqueles programas P11, P21, né, que você colocou bem aí também, eles também estão em execução, né. O plano de ações aqui, então, pode não estar usando esse mesmo código, né, P21, P11 e tal, mas as ações dos programas, né, que estão previstos no PAP, né, os termos dos programas previstos no PAP, eles são aqui considerados. Então, ou seja, nada está implicando aqui em aprovar esse plano e no dia seguinte ignora o PAP. Não. Na verdade, são duas coisas que, de alguma forma, se complementam. Né? Então, ou seja, o PAP está existente, está em vigência e está em execução. Né? Então, e aqui nós temos ações, né, que estão no PAP e que podem, de alguma forma, também levar a outros benefícios, né, atendendo aí às questões de qualidade ou atendimento aos objetivos aí para a bacia. Né? Então, não sei se a Luciana quer complementar e depois eu falo sobre a questão dos mapas, né? Ah, então... acho que é só assim, acho que é importante a gente sempre ressaltar que o PAP, em que pese ele esteja vigente, a 21 a 25, né, ele precisa refletir o plano da bacia, né? Não faz sentido a gente concluir um plano em 2023 e ficar com um PAP que não está relacionado a ele 100%, integralmente, né, ao novo plano. Então, é fato que após a aprovação do plano, esse PAP vai ter que passar por algum processo mínimo de revisão, né? Então, assim, o PAP, ele tem que ser reflexo sempre do que está no plano. Então, isso a gente vai ter que fazer, assim, não vai ter jeito, vai ter que revisar o PAP para o tempo seguinte, né, até o 25, mas com base no plano que foi aprovado, né? Então, aí sim, vai se fazer todas as referências corretamente ao que está no plano, né, e aí se corrige façam eventuais correções no que for necessário, né? Isso é importante ficar claro. Maria Luísa, vou responder ao Everton, a Ida aqui da IngeCorps, tá, Everton? Vou responder a você sobre os mapas, né? Explicar bem, isso aí é boa pergunta, porque serve para todo mundo também ficar informado. É o seguinte, o relatório do plano de ações, ele, de acordo com o nosso termo de referência, o PP05 é um único relatório, tá? Este relatório único vamos dizer, o material que vocês têm na mão para consulta, tanto para as oficinas, que já passaram, quanto para a consulta pública. É um único relatório. E ele aborda a bacia do Rio Doce completa, tá? Aí, assim, o PP06, que trata do enquadramento, ele, pelo nosso termo de referência, ele já era, essa versão agora, já era para ser entregue um relatório para cada bacia, tá? Então, nos relatórios do enquadramento, você encontra esses mapas por bacia afluente e no relatório da bacia do Rio Doce para a bacia do Rio Doce completa. Porém, pelo nosso termo de referência também, nós tínhamos consultas públicas subdivididas em 3 recortes para a bacia: alto, médio e baixo doce. Então, os mapas que nós estamos apresentando agora para vocês, eles apresentam esse recorte juntando as bacias do alto, do médio e amanhã do baixo doce. E esses mesmos mapas estão nessas apresentações que nós estamos utilizando e que vão todas para o repositório, assim como a gravação das reuniões para o repositório, que você, sendo da AG12, deve saber onde está, né? Depois a Raniele até vai colocar aqui, vou pedir para ela fazer isso, colocar aqui no chat o link para o repositório, tá? Para vocês que ainda não acessaram os documentos, possam acessar as gravações das reuniões e as apresentações também, tá bom? Tá legal, Everton? Respondido? Ótimo, super respondido. Obrigado, tá, Ida?
Obrigado a todos aí da NG Corps. Muito bem, gente. Nós temos o José Fidelis e o Ronivon que solicitaram a palavra. José Fidelis, por gentileza. Boa tarde. Olha, dentro do plano de ação, a gente está aqui no São Geraldo do Baixio, fica bem à cabeceira, são quase a 40 quilômetros do Rio Doce, né? E é uma região de muita pecuária e um pouco de agricultura. A gente não tem florestas, praticamente. O que a gente tem são aroeiras do sertão, são a pior das matas que existe, né, na Mata Atlântica. E ela imperou, porque todas foram defasadas, tiraram toda a madeira e ficou somente aroeira. E você sabe, é erosão, mais erosão do que dá debaixo de uma mata de aroeira, não é brincadeira, porque ela não dá forragem. A gente tem aqui trabalhado, eu, por exemplo, aqui na Secretaria de Meio Ambiente, trabalhando aqui em São Geraldo do Baixio, a gente está trabalhando com o sistema de barraginhas. E tem resultado, né? Barraginha, onde não tem mata, acho que o único melhor resultado que a gente se encontra de ação do plano, é barraginhas. Mas a gente não tem, assim, nenhum, né, orçamento, nada que possa estar dando apoio aqui para a gente estar trabalhando. A gente trabalha com recursos do município mesmo. Dentro desse plano de ação das bacias, do Comitê de Bacias, há a possibilidade de ter recursos para que a gente possa estar trabalhando, né, a recuperação de nascentes através de barraginhas? Mudo aqui. Bom, José Fidelis, isso que você colocou é fundamental, né? É uma coisa, inclusive, que está dentro das ações até do PAP atual mesmo. Tem ações voltadas a essa questão, né? Então, ou seja, não só tem atualmente, como tem previsão futura também nesse plano de ações, né? Então, dentro daquele programa de conservação, né, que eu tinha colocado, né, tem algumas ações voltadas ali, principalmente a questão de PSA e recuperação, conservação. Então, ali tem algumas ações também nessa linha, né? Então, ou seja, não só já tem no plano atual, mas também é algo previsto aí para ser continuado. Até dada a importância, né, do tema. Ok, é porque a gente, as barraginhas, pelo menos onde a gente tem trabalhado com barraginha, a gente, além da gente estar favorecendo o lençol freático, né, abastecendo bastante o lençol freático, bom resultado nas minas, e com certeza a gente evita as enchentes, né, que dão passando no centro da cidade. Então, são dois fatores importantes, na minha opinião, né, que a gente pode estar trabalhando isso. Quanto mais barraginha a gente fizer, menos a água vai descer para os córregos aí no período chuvoso. Então, no lugar que eu fiz, nos locais que eu fiz, aqui todos os proprietários, aqui tem muito pequeno produtor, né, nós temos uma bacia aqui no córrego do Agrião, ela tem 68 nascentes boas dentro da bacia. E tem o Alto do Baixio, que é um córrego do córrego São Geraldo, cabeceira do córrego São Geraldo. Esse córrego ela tem 57 nascentes de boa qualidade, vários olhos d'água. Então, eu acho assim, eu preciso muito, né, que a gente possa aí estar acessando recursos para que a gente possa estar colocando nosso trabalho em execução. Então, a gente fica satisfeito, feliz de fazer parte desse conselho, né, desse comitê, mas a gente ansioso por resultados aqui, por ação de trabalho mesmo, né? A gente quer pôr a mão na massa e ver se a gente consegue o melhor possível para abastecer, porque aqui em São Geraldo do Baixio a gente só tem mesmo o uso da água, ela é exclusivamente para consumo humano, né? E gado, criação de gado, pastagem, a gente não tem grandes irrigações porque as águas são bem poucas mesmo. Então, a preocupação da gente é maior ainda quando a água é menor na nossa região. Então, os córregos são bem pequenos, mas
que abastece o Laranjeira lá embaixo, mas é umas bacias muito boas que precisa ser recuperada. E eu vejo aí a maneira de recuperar mais rápido, com mais facilidade. É claro que reflorestar os topos de morro é fundamental, mas a gente, a curto prazo, não vejo outra saída a não ser barraginhas. Ok, agora nós temos a inscrição do Ronivon. Ok, boa tarde a todos. Né? Eu cheguei atrasado para a audiência, eu estava em outra reunião, mas quero aqui cumprimentar todos e também cumprimentar eu, Léo Mito, que a gente esteve junto, né, Léo, na construção da cobrança aqui na bacia. Então, companheiro de longa data. Mas é muito bacana ouvir os residentes falar isso, principalmente nós que estamos aqui na parte do médio doce, né, Zé Pedro? Você que está no Suaçuí, as partes do Suaçuí São Geraldo do Baixio, né? E ver que essas características, principalmente, quando você tem uma floresta de aroeira, né? E a aroeira realmente tem essa característica de ser planta dominante, de petrificar o solo, não fazer a serrapilheira, né? Que onde você tem ali uma função da biota do solo e o solo fica empobrecido. Eu vejo que isso aí gera uma preocupação nossa. E aí, eu não estou aqui querendo te tranquilizar, mas dizer que tem umas áreas de vulnerabilidade ambiental e a parte de Suaçuí é a que tem a maior quantidade de áreas de vulnerabilidade ambiental. E o plano tem pensado muito nisso. Já pensava nisso lá atrás, como colocou o Léo aqui, e está pensando nisso novamente. Eu acho que, na verdade, a gente está continuando, não é que está pensando novamente, a gente está continuando, dando continuidade e pensando exatamente em aplicar as ações que possam estar melhorando essas áreas de vulnerabilidade ambiental. E isso foi até objeto de estudo há um tempo atrás, dessas áreas de maior vulnerabilidade ambiental, e essa região do Doce, né, da Suaçuí, mais especificamente, onde todos os anos, a maioria dos anos, a gente tem uma restrição de uso, né, da outorga sazonal pelo IGAN, que o IGAN sempre declara uma área de restrição, né, então a gente tem essa preocupação. Agora, eu acho assim, pensando na questão prática, igual você faz aí, você vive a prática aí do dia a dia, talvez pensar, mais à frente aí, eu acho até que o comitê pode, obviamente, estar apoiando, trabalhar na questão do banco de sementes para poder tentar variar aí as suas questões florestais, porque é lógico que a aroeira tem uma predominância, né, porque até pelas características, mas é pensar na questão de um banco de sementes, de alguma coisa nesse sentido, para poder estar fazendo realmente uma floresta com uma diversidade, né, que possa realmente você voltar a ter uma diversidade na região. E uma outra coisa também que eu acho que eu quero deixar aqui também, que você não mencionou, mas que é importante também na questão das intervenções positivas, né, das barraginhas, é a contenção do sedimento, ou seja, além de fazer infiltração do solo, além de segurar a água para não ir lá para os centros urbanos, para causar enchente, ainda tem a contenção dos sedimentos. Eu só queria fazer esse comentário, mas eu queria também saber, pessoal, a Ida e Maria Resort, saber de vocês, Luciana também, em qual momento da audiência que a gente está, porque eu cheguei agora, eu peguei só a fala aqui dos FDEDs, e aí eu queria saber em qual momento que a gente está, como que a gente está com relação à audiência pública. Nós fizemos uma apresentação de alguns slides e abrimos a fala para os participantes se manifestarem com as suas contribuições. É nessa etapa agora da reunião que nós estamos. Mas é bom até esclarecer. Só para esclarecer que não é porque o Ronivon comentou de audiência, né? Mas, na verdade, aqui é a consulta ainda, né? Ok. Eu fiz confundi aqui, mas é consulta, exatamente. Tá certo, obrigada, Ronivon, pela
Pelas inscrições aqui, eu não vi mais nenhum inscrito, porque acho que o José Fidelis esqueceu a mãozinha levantada, né, José? Ou você se reinscreveu? Me desculpe, eu vou abaixar Não, agora. sem problema nenhum, só para a gente saber. Então, Tá, pessoal, ok. não temos nenhum inscrito, e aí eu pergunto a vocês se nós podemos seguir aqui É bom para... levantar. Tem a mãozinha que se levanta para falar aqui. agora você esqueceu o áudio ligado, José. Eu esqueci de levantar. Isso. E pergunto, então, se a gente pode passar para a fase final, né, dessa nossa consulta pública. Se sim, a gente segue aqui pedindo, iniciando, aproveitando, inclusive, né, que a Luciana está aqui, e nós vamos pedir para que a Luciana faça aqui as considerações finais, em nome da Ana, por gentileza. Obrigada, Maria Elisa. Eu só tenho realmente a agradecer aí a participação e a presença de todos, né, que interessados em discutir mais um pouquinho, né, e contribuir com esse tema, né, a gente, é um processo longo, né, que estamos já como terceiro momento aí trazendo fazendo esses eventos, esses momentos de discussão junto com vocês, então a gente realmente agradece, e de fato a Júlia, né, do IGAM, fala muito bem isso, e eu acho que ela está coberta de razão. Estamos caminhando para o final do processo, mas na realidade é o início dele, né, porque a gente, ao finalizar essa revisão do plano, né, Júlia, a gente tem aí 20 anos aí pela frente para colocar ele em prática, né. Então, é um grande desafio, a revisão, mas é um desafio ainda maior a implementação, e acho que também a gente está caminhando no sentido de que a gente tendo um plano atual, realista, em que as pessoas participam e colocam ali as suas experiências, né, e os seus anseios, mas dentro de um olhar realista do que temos, do que é possível ser feito, do que precisa ser feito com mais urgência, né, do que outros, a gente consegue ter aí uma efetividade maior desse plano, um nível de implementação maior, né? Então, e aí os resultados começam a aparecer, né? Então, acho que assim, como o José Fidelis comentou, né? Então, a gente precisa, como diz, colocar a mão na massa, a gente precisa, que é a parte mais legal, né? Na realidade, vendo as coisas acontecerem. Então, estamos caminhando para que o final dessa etapa, para a gente poder colocar, tirar do papel tudo isso que a gente está planejando aqui junto com vocês. Então, eu só tenho a agradecer em nome da Ana, em nome da equipe da Ana que está aqui, e agradecer a equipe da ENGE Corps, né, aos comitês que estão aqui presentes, a Júlia, e é isso, um bom resto de tarde para todos. Muito obrigada, Luciana. Passo imediatamente para a Júlia. Por favor, Júlia, fique à vontade com suas considerações finais. E aí, pessoal, boa tarde. Eu fui tão breve no começo, eu achei que a gente ia ter outra fala, mas que bom Júlia, que tivemos uma... eu que preciso fazer um reparo aqui, fui eu que pulei aquela parte, tá? Desculpa. Não, mas sem problema, todo mundo já está assim, cansado de ouvir, né, que eu falo, né, que a gente desce o Rio Doce, que a gente pega o fio na meada, vocês já sabiam o que eu ia falar hoje cedo. Mas a gente teve, né, assim, algumas discussões aqui, e eu queria mais fazer um convite, que a gente ainda tem o formulário da consulta pública, né, até dia 24, um formulário online. Então, quem não quis falar agora, né, mas quiser formular alguma colocação, alguma alteração nos textos, né, consultar o que está escrito lá nas fichas de cada programa, que está no relatório, e falar assim, olha, eu acho que deveria ser dessa forma, né, que ainda tem essa oportunidade, né, mesmo que não quis abrir o microfone para falar aqui, que pode formular alguma coisa e colocar lá para a gente, né, ter acesso nesse formulário de consulta pública. Consulta online, desculpa. Mas então agradecer, né, a participação de todos aqui em nome do IGAM e fazer embora nossa conversa aqui seja sobre plano, eu queria fazer um convite para as audiências, né, que vão tratar do enquadramento
agora já nessa quarta, quinta e sexta, né? A gente tem uma matéria lá no site do IGAM, quem quiser consultar também os horários, as datas, né? Está na nossa página principal. E em relação ao enquadramento, é um rito bem assim, certinho, né? Cada pessoa tem 3 minutos de fala, então seria muito importante que a pessoa já chegasse com sua fala planejada, né? Para conseguir passar a mensagem nesses 3 minutos, tá? Muito obrigada a todos, pessoal. Muito obrigada, Júlia. Lembrando que nós vamos seguir, né, as orientações do comitê, né, no que diz respeito à audiência pública. Por isso que são os 3 minutos, que não é uma escolha nossa, né? Acho que é importante destacar. Muito bem, gente. O Adriano teve que sair, né? Ele sempre fala aqui em nome da G12. Não sei se tem alguém da G12 aqui que gostaria. Por favor, Everton, fale em nome da G12, por favor. Sim, gente, muito obrigado pela participação de todos. Realmente é um plano construído de várias mãos. A técnica unindo com a governança do Brasil, né, representada pela Ana, e os atores aí das bacias construindo mesmo o plano, né, que realmente é necessário ter técnica, ter uma governança, né, do governo federal, ter o IGAM como governo mais, né, estadual, e nós aqui, enquanto agentes da bacia e os próprios né, membros da bacia, como agentes aqui que vê realmente a realidade da bacia. Eu agradeço muito, né, a contribuição de todos, para mim foi muito importante. Realmente a gente está aqui montando o nosso planejamento, já está pronto para o ano que vem a gente atuar na bacia toda. Eu sou gestor dos processos relacionados a saneamento básico, o Adriano também, eu sou mais esgoto, ele é mais abastecimento de água. Nós temos o Rio Vivo também, que tem essa questão de barraginha que o senhor José Fidelis colocou, né? Tem restauração florestal, e a gente tem muitos planos aqui, muitos projetos para a gente colocar em execução e melhorar, né? Para que a gente realmente tenha um rio no futuro, com sustentabilidade, o rio que podemos ter, a gente vai tentar com todas as forças aqui executar de forma bem efetiva e eficiente aqui esse plano da bacia do Rio Doce, juntamente com vocês aí, se Deus quiser, ano que vem, né, com uma revisão dele, aí sim atuando de uma forma mais eficiente e tentando colocar esses cenários futuros, mitigando as mudanças climáticas com todas as dificuldades que todos nós enfrentamos, né, que nós possamos enfrentá-las e superá-las. Obrigado a todos. Nós que agradecemos. Sávio pediu a palavra, por favor. Eu gostaria só de falar, assim, parabenizar o trabalho, viu, né, de toda a equipe, Luciana, a apresentação de Leonardo. Eu gostaria de dizer que eu vi mesmo o Rio, assim, que a gente está tendo, né? Ali o comitê da bacia do Rio Caratinga, né, desnudou a realidade. Muito obrigado. E são os próximos, como o Luciano disse, os próximos 20 anos aí, 10 anos, né? 32, 42. Muito obrigado pelo trabalho bem feito. A gente que agradece, sabe? Imagino que você tenha falado, né, em nome dos comitês aqui do Médio Doce. Eu quero só lembrar que a curiosidade me fez buscar a origem das palavras, então, só para dizer que Caratinga, né, significa cará branco. Cará branco. Não é isso? Isso. Então, que Suaçuí significa rio de grandes animais ou de veados, né, depende da tradução, e que Manhuaçu significa lugar de muitas águas. Então, mas agora eu gostaria ainda, para fechar aqui, perguntar se alguém do Comitê do Doce aqui presente faria aqui o fechamento da nossa consulta pública. E não tendo ninguém do comitê em si, acho que a gente pode... Maria, pois não, eu sou suplente, né, no Doce. Perfeito, Ronivon. Compõe o comitê. Tá, então eu, em nome do Doce, a gente agradece, obviamente, acho que a gente está cumprindo aqui o nosso papel, né,
acho não, tenho certeza, né, a gente está cumprindo o nosso papel de estarmos aí em mais um momento de construção, né, que eu acho que essa que é a parte mais importante, né, a gente está construindo essa revisão, né, a gente está participando, e eu vejo assim, que essa é a melhor forma realmente de a gente fazer essa lógica, né, da construção, de todo mundo junto, todo mundo dando as mãos, cada um dando ali a sua contribuição. A gente agradece realmente e esperamos aí todos para as próximas, né, as próximas oportunidades aí, acho que agora serão as audiências, não é isso? Salvo engano, que vocês disseram. Agora é dia 23, 24, 25, né? Então, a gente espera que todos estejamos aí juntos nas próximas. Agora eu vou falar para vocês, eu estou com a agenda muito apertada. Como eu brinco com o pessoal aqui, eu estou cheio de costura para entregar. E eu não sei se eu vou conseguir acompanhar, pelo menos, eu vou tentar acompanhar algumas, né? Não sei se vai dar para poder estar, mas eu quero pelo menos estar em um pouco, eu quero estar junto. Mas, de toda maneira, agradecer muito a todos vocês, a todos que participaram, e ao trabalho brilhante aí que vocês estão fazendo. Obrigado. Obrigada, Ronivon, a gente que agradece, né? Agradece a presença de todos e de todas. Nós vamos fazer uma foto, não é? Como sempre, vamos pedir para quem puder, por favor, abra a sua câmera, que fica bem bonita a foto quando todo mundo abre. Aí. Ficou ótimo. Obrigada, gente. Obrigado, gente. Até amanhã. Obrigada, gente. Boa tarde. Para aqueles que seguem